Graça e paz, mais uma vez nós estamos aqui para meditarmos, refletirmos sobre as Sagradas Letras. E eu gostaria de falar nesta oportunidade sobre um mal que tem ceifado vidas, que tem trazido muitos transtornos, muitas dores, que eu gostaria de falar sobre, não somente sobre isso, mas como sair dessa situação que eu vou falar. Mágoa. Deus quer nos dar, e só Ele nos dá a vitória sobre a mágoa. E esse é o mal que tem assolado as pessoas. As pessoas, elas estão magoadas, ressentidas, várias situações que produzem mágoa no coração do homem. O maior problema é que a mágoa, ela tem um poder devastador de destruição do organismo. Mas eu gostaria de falar sobre isso, eu gostaria que você acompanhasse. Eu vou estar lendo o livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 18, que diz assim: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Isto é, mágoa. Hebreus capítulo 12, versículo 15, assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. A Bíblia, ela nos afirma que ao criar o ser humano, formar o homem, Deus não o fez pela palavra, como nas etapas anteriores. Não está escrito na Bíblia Sagrada: haja o ser humano, haja o homem, haja a mulher. Ao contrário, o texto registra a expressão façamos. Esse fazer de Deus implica literalmente em colocar a mão no barro. O texto sagrado nos esclarece dizendo que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego da vida. Lá está registrado Gênesis capítulo 2, versículo 7. O texto ainda acrescenta um detalhe bastante significativo. Ele, quando diz, conforme a nossa imagem e semelhança. Nós temos a essência e a estética do Criador. E como Ele é a própria vitória em pessoa, deseja sim que cada pessoa tenha uma vida vitoriosa em todas as áreas de sua vida física, emocional, intelectual, profissional, relacional, sentimental e social. Durante sua vida, o ser humano vai adquirindo comportamentos e vai vivenciando sentimentos. E alguns sentimentos são danosos, outros sentimentos são até maravilhosos. Aqueles sentimentos que são danosos, que elas estabelecem como mágoa, ressentimento, ira, ódio, isso são sentimentos danosos. Impedem o seu crescimento relacional e social. Os que são maravilhosos, portanto, permitem aí conquistas sem limites. Entre os sentimentos danosos, há o cultivo da mágoa, que é uma barreira gigantesca que impede o ser humano de desfrutar o melhor de Deus. E ela se projeta na área dos relacionamentos interpessoais. Por vezes, a mágoa fica tão enraizada no coração do homem que em algumas ocasiões esse homem guarda mágoa até mesmo do próprio Deus, pois em muitas situações ele não entende por que Deus permitiu que ele
esteja passando o que ele passou por tantas provações. A nossa imaturidade espiritual, ela nos impede de confiar plenamente no amor e na graça de Deus. Muitas mágoas que ficam acumuladas em nós são mágoas de nossos semelhantes. Ele não tem mágoa da cadeira, ele tem mágoa de alguém. Diante das diferenças ou das ofensas sofridas, não conseguimos assim exercitar a virtude da tolerância. É nesse momento que surge o conflito e com ele a formação da danosa chamada raiz de amargura. Deus advertiu os israelitas no deserto com respeito à obediência aos seus mandamentos, pois caso contrário, eles sofreriam as consequências de sua ira, a ira de Deus. É importante você entender isso. Na verdade, Deus estava querendo protegê-los das coisas ruins que a idolatria poderia produzir. Lá em Deuteronômio capítulo 29, versículo 18, diz assim: para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amargosa. Essa referência à raiz é uma figura de linguagem que nos ensina que, do mesmo modo que a raiz de uma planta determina o tipo de fruto que ela vai dar, assim também é a raiz de amargura no coração do homem. Ela produzirá resultados destruidores em sua vida e na vida daqueles que estiverem ligados a essa pessoa. Muitos, a Bíblia fala, muitos, para que muitos não sejam contaminados. Há uma contaminação àqueles que te cercam. A mágoa é um sentimento poderoso e profundo. Em definição simples, mágoa é desgosto, amargura, sentimento ou impressão desagradável causado por uma ofensa ou por um ato de desconsideração, descontentamento, desagrado. Isso está registrado lá no dicionário do Aurélio. Mas também pode ser definida como desgosto, que, embora leve, deixa vestígios duradouros que transparecem no semblante, nas palavras, nos gestos. Isso aí já está no dicionário Sacconi. A mágoa surge quando alguém fala ou faz algo que nós não gostamos, ou que nos agride moralmente, ou que nos fere fisicamente, e aí a mágoa ela é produzida. Podemos ficar magoados, rancorosos, se formos passados para trás, e em muitos casos alimentamos um sentimento profundo de vingança. Fulano está me usando, fulano está me explorando. Por exemplo, a inveja de Jacó o levou a usurpar o direito de primogenitura do seu irmão Esaú. Este ato produziu uma profunda mágoa em Esaú, que depois disso procurou e até conseguiu uma forma de conseguir matá-lo. Ele estava arquitetando. Lá em Gênesis capítulo 27, versículo 34, depois versículo 41, diz assim: como eu ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Já no versículo 41 diz assim: passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos dias de luto por meu pai, então matarei Jacó, meu irmão. Vingança, ódio. O povo de Israel foi impedido de tomar posse da terra prometida por várias razões, entre elas a figura chamada ressentimento, desconfiança de alguns líderes do povo contra Deus e Moisés, pois aí, assim a Bíblia diz lá em Deuteronômio capítulo 1, versículo 26 e 27, porém vós não quiseste subir, mas fostes rebeldes à ordem do nosso Senhor vosso Deus, do Senhor vosso Deus, murmuraste nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio,
por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Que consequências isso pode trazer a curto e a longo prazo? Curto, médio e longo prazo. Essa mágoa gerou dentre muitos males a destruição de todos aqueles que saíram do Egito. A mágoa produz efeitos danosos e destruidores. Guardar mágoa é para quem ainda não nasceu de novo, ou para quem ainda vive segundo o velho homem. É incompatível o novo homem começar a guardar mágoa. O patriarca Jó nos ajuda a entender isso quando ele declarou lá em Jó capítulo 36, versículo 13: os que têm coração ímpio guardam ressentimento, mesmo quando ele os agrilhoa, eles não clamam por socorro. Vivemos sem sermos magoados. Para muitos, viver assim é quase impossível. O grande problema e veneno está no guardar mágoa, pois ela gera inúmeros problemas, além de alimentar o rancor, a antipatia, o ódio, a vingança e o próprio isolamento. Na história bíblica, há o relato de um homem, Davi, que guardou profundamente a mágoa contra duas pessoas que lhe fizeram muito mal, Joabe e Simei. Joabe, ele repreendeu Davi porque estava preocupado com o seu filho. Simei era da família de Saul e ele jogava pedras e amaldiçoava Davi. E isso, Davi começou a guardar ressentimento e mágoa, e durante todo o seu reinado não foi esquecido. Então, à beira da morte, já no final da sua vida, ele encarregou o seu filho Salomão de fazer o acerto de contas. Está lá em 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 Reis, capítulo 2, versículos de 5 a 9. Eu não vou ler aqui, porque senão vai levar muito tempo. A mágoa gera o ressentimento, e esse ressentimento produz a morte. A mágoa fez Davi excluir aquelas duas pessoas do seu coração, e isso alimentou o sentimento de destruição. Triste narrativa essa da vida de Davi. A mágoa, quando ela é alimentada de uma forma obstinada, ela faz morrer antecipadamente pessoas em nosso coração. Vivemos como se elas já não existissem mais, estão mortas para ele. Quem guarda mágoa deixa de viver os sonhos de Deus, pois a sua vida fica sempre presa àquele ponto lá atrás, no passado, não permitindo que avance no plano amoroso do Senhor. É como se ele tivesse... A vida é para frente, ele está com o corpo virado para frente no seu dia a dia, mas a sua cabeça está virada para trás, ele está olhando para trás, ele está preso para trás por causa da mágoa, por causa do ressentimento. As coisas se tornam muito mais difíceis, a vida se torna muito mais difícil, muito mais desastrosa, muito mais difícil de encarar e de viver. Outra consequência muito grave é a própria advertência de Jesus, quando ele diz lá em Marcos capítulo 11, versículo 25, ele diz assim: quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. O mestre, ele está simplesmente dizendo: não é possível orar de coração preso, magoado e ferido. E tem gente que está fazendo oração contrário por causa da mágoa do coração. Isso não tem fundamento, isso não existe. Você está perdendo o seu tempo fazendo oração contrária porque o seu coração está magoado, e você ora: Senhor, mata ele, Senhor, pesa a mão nele. Isso é oração contrária. Isso não tem, o coração está preso, não tem resposta, Deus não atenta. É o perdão que vai soltar as amarras.
Isso significa dizer que devemos nos livrar do ressentimento, liberando o perdão. Quando você libera o perdão, se a pessoa lá não aceitou o pedido de perdão, ou não quer aceitar a sua liberação de perdão, o problema é que você está se limpando o seu interior. O que mata o veneno mata quando você ingere. Se você tiver o veneno do seu lado, você tirou aquilo que te envenena, aquilo não vai te matar mais, mesmo independente de qualquer outra pessoa. A mágoa é como um chá envenenado que vamos tomando lentamente até ficarmos intoxicados. E assim vamos nos destruindo internamente. A mágoa faz mais mal para nós do que para quem nos ofendeu. A mágoa pode ser derrotada de uma forma imediata. Aí você fala, como? Precisamos entender que guardar mágoa é uma atitude pecaminosa, contrária à natureza de Deus, que é amor, graça e perdão. A mágoa, ela enfraquece nossa esperança por meio da tristeza e sem forças. O homem não consegue lutar e derrotar os seus verdadeiros inimigos. Você fica enfraquecido, você fica debilitado e aí você se torna uma pessoa derrotada. Se você não tem, você está usando as suas energias para consumir o inimigo que você criou dentro de você. Quando você tiver os inimigos que estão diante de você, você não terá forças e aí você é uma presa fácil. Entenda isso. Não se enfraqueça por esse tipo de sentimento que fica armazenado no seu coração. Se você consegue vencer a mágoa quando você segue fielmente o que Deus nos manda dizer, fazer na sua palavra, é o seguinte: guardai, pois, todos os mandamentos, Deuteronômio 11:8, que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e a sua descendência. Ei, eu preciso me envolver com a palavra de Deus. Ela precisa estar dentro de mim, porque ela vai me dar força para eliminar esses ressentimentos, eliminar essa mágoa, porque eu vou ter a capacidade de liberar o perdão ou de pedir o perdão. A mágoa contra si mesmo. Davi tinha mágoa contra si mesmo, ele estava morrendo diante daquilo que ele mesmo fez. Eu preciso entender isso. Deus nos oferece a solução para vivermos de bem com a vida, e é através da obediência à sua palavra. A palavra de Deus é manual de vida. Liberar e pedir perdão, buscar reparar maus entendidos, é o caminho para destruir a raiz de amargura. Gente, sejamos humildes, sejamos conscientes, reconheçamos aquilo que precisamos fazer. O Senhor disse lá em Lucas capítulo 17, versículo 3 e 4, acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreendo-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Versículo 4 diz assim: se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. O Senhor Jesus, ele está ensinando que um conflito interpessoal precisa ser tratado em particular e com um espírito perdoador, não de vingança. Se pela fé em Deus até uma árvore pode ser arrancada, em Lucas 17:6, quanto mais uma raiz de amargura. Uma árvore pode ser arrancada, quanto mais uma raiz de amargura. O apóstolo Paulo, em seu ministério pastoral, se defrontou com um problema sério na igreja de Filipos, conforme está no relato lá em Filipenses capítulo 4, versículo de 2 a 5. Havia 2 colaboradores chamadas, uma chamada Evódia e outra chamada Sintique, que estavam criando uma desconfortável situação naquela igreja por alimentarem uma mágoa mesquinha. Isso criou uma oportunidade para o apóstolo Paulo indicar o caminho cristão para vencer esse tipo de mágoa. Qualquer tipo de mágoa ela é vencida, ela pode ser vencida. Primeiro, procurar viver em harmonia, exercitando a tolerância e a humildade
quanta gente intolerante, quanta gente impaciente, quanta gente que deixa o orgulho falar mais alto. Isso não vai trazer qualquer tipo de harmonia e isso alimenta a mágoa. Segundo, aceitar ajuda de outras pessoas. Eu preciso ajuda, uma ajuda terapêutica, eu preciso mudar, eu não tenho força. Procure uma ajuda terapêutica, procure alguém para que você possa sair dessa situação que vai te matar. Terceiro, devemos amar uns aos outros de fato e de verdade. E quem ama, perdoa e esquece. Para pensar e para agir. Faça uma silenciosa avaliação mental e pergunte-se: há em meu coração alguma raiz de amargura? Contra quem? Em que situação ocorreu? Quando eu lembro de fulano, quando eu lembro de Bertano, o que acontece dentro de mim? Ressentimento, tristeza, angústia, ódio, mágoa? Eu preciso me libertar desta raiz que está se aprofundando. A raiz de amargura vai aprofundando, aprofundando e começa a produzir frutos amargos, atitudes amargas, reações desastrosas e vai contaminando quem faz uso desses frutos. É importante você entender isso. Num ato de arrependimento, coloque isso aos pés do Senhor, ainda hoje. Essa atitude, ela é capaz de gerar a cura. A cura produz vida e vida plena. Se você tem dificuldade de sair dessa situação, procure uma ajuda terapêutica. Eu trato de muitas pessoas que elas estão ressentidas, são magoadas, às vezes com pessoas, às vezes com ela mesma, e às vezes ela nem mais se lembra daquilo que a atormentou, daquilo que a traumatizou, porque está tão guardada, tão aprofundada, só que ela fica uma vida travada, presa, bloqueada. Então você precisa de uma ajuda. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir a bênção sobre cada um que está aqui participando, assistindo este momento em que estamos falando, meditando, refletindo sobre as Sagradas Letras, para que nós possamos viver uma vida saudável, saúde de alma, saúde orgânica, saúde física, saúde mental. Pai, no nome de Jesus, abençoa-nos e que esta palavra possa penetrar e alcançar o coração necessitado para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu sou, você já sabe, mas eu não canso de falar. Sou psicanalista analista, psicanalista clínico e eu posso e quero te ajudar. Você precisa sair. Se você está vivendo mágoa, ressentimento, e isso é uma coisa antiga, mas isso não tem mais jeito, já tem tanto tempo. Tem sim. Não depende de ninguém, só depende de você. Então, se você precisa de ajuda, pode me procurar. Você me encontra aqui nesse canal Mensagem Edificante. Você me encontra no Telegram, você me encontra no Facebook, você me encontra no Instagram, você me encontra no WhatsApp. E eu posso lhe ajudar. Eu atendo aqui em São José do Calçado, lá para muitos, lá. Onde que é isso? É Espírito Santo. Atendo no Laboratório Kashima, também lá na clínica Viver Care. Também eu atendo em Bom Jesus de Itabapoana, na Clínica Assis. Eu posso e quero lhe ajudar. Outra coisa, se você puder se inscrever, ajude-nos. Inscreva-se no canal Mensagem Edificante. Clique aí na palavra em vermelho, inscrever-se, clique ali em cima, curta, faça um comentário, expresse, tem alguma dúvida, pergunte, eu posso lhe ajudar, tá? E para finalizar, eu sou pastor evangélico, eu sirvo ao Senhor ajudando na Igreja Evangélica Vida, aqui em São José do Calçado. A próxima semana estaremos de volta. Eu quero me ater bastante nesse aspecto daquilo que faz mal, que está dentro, porque não adianta eu querer pensar, fazer diferente, tendo as mesmas coisas dentro do coração. Tá? Que Deus te abençoe.
rica, poderosa e abundantemente, em nome de Jesus.